Sabadão vai ser de grande jogo aqui na Itatiaia, naquela história de finais. Esta é mais uma final, mais uma decisão pro Cruzeiro, a partir de 5h05 da tarde na Itatiaia, com o Poeta Azul, com Oswaldo Reis, o Piquitito. Estarei nessa na ancoragem, comentários de Ale Oliveira, Márcio Rezende, Domingo Sávio Baião, Emerson Pansieri, Fabrício Calazans, Timaço da Itatiaia, reunido para Fortaleza e Cruzeiro, Arena Castelão, bola rolando às 6h30. Rubem Júnior tem detalhes do Cruzeiro. Um abraço, bom dia, Rubem. Bom dia, grande abraço a você também, João Vitor Cirilo, para quem nos acompanha no Rádio Esportes da Itatiaia. Alô, Nação Celeste, é amanhã, hein? Jogo às 6h30 da noite. No Castelão, é o Cruzeiro em jogo atrasado da rodada 30 do Campeonato Brasileiro, pagando a rodada e quem sabe somando pontos na luta contra o rebaixamento. Falamos em nome de Betfair, é o parceiro oficial de apostas do Cruzeiro. Aposte agora mesmo e receba até R$200 em bônus. Texto legal, 18+, termos e condições se aplicam. Cirilo, o Cruzeiro blindado durante a semana, trabalhando de forma intensa com o técnico Paulo Autuori, que era coordenador técnico, agora foi para o campo com Fernando Seabra, que até então era treinador do Sub-20. Elenco fechado em Itu, onde finalizou há pouco a preparação para o duelo de amanhã contra o Fortaleza. E várias situações que o Cruzeiro vai vivendo neste momento crítico da temporada. Mudança no comando técnico e também mudança dentro de campo. O Cruzeiro, que já não vence há 3 jogos, tenta contra o Fortaleza manter um retrospecto de certa forma razoável, jogando fora de casa contra o Fortaleza. Até então foram 8 jogos por lá, fora de casa, contra 4 vitórias, 2 empates e 2 derrotas. O Cruzeiro que fecha a preparação neste momento, o técnico Paulo Autuori, que levou todo o grupo, inclusive jogadores que estão confirmados para a próxima temporada, caso do Zé Ivaldo. O Cruzeiro, Cirilo, a baixa certa, Neres, para a vaga dele sem muito mistério, o Lucas Oliveira, que inclusive entra nesse debate para, quem sabe, terminar a temporada como titular. No meio campo, Jussa, suspenso, pertence também ao Fortaleza. O Jussa, ele será substituído, quem sabe, pelo Machado. Também não terá o Lucas Silva, lesionado. Deve voltar, quem sabe, corre contra o tempo para se recuperar contra o Vasco. As opções para a vaga do Lucas Silva e também do Jussa. Machado, fazendo o papel como primeiro volante, com Ian Lucas e Vital podendo voltar ao time titular. Outro que corre por fora é o próprio Japa, atleta que tem apenas um jogo no profissional, e até mesmo o Fernando Henrique. O Fernando Henrique, que não vinha sendo aproveitado, apenas 3 jogos, e o Japa apenas 1. O Vital, que busca voltar com a titularidade, tem 36 jogos na temporada. Mas é esse Cirilo, esse Cruzeiro, que entra em campo contra o Fortaleza com muitas mudanças, e o Paulo Autuori finalizando a preparação neste momento no interior de São Paulo. Boa, Rubens. Natália Fiuza, você optaria por um meio-campo mais ofensivo, pensando aí na possibilidade do Matheus Vital, ou um meio-campo um pouco mais conservador, com 3 jogadores prioritariamente mais marcadores? O que você faria para amanhã? Estou falando do meio campo porque é o setor com um número maior de ausências e necessidade de mudanças para esse fim de semana, Natália. Cirilo, eu acho que é importante ter 2 volantes com características de marcação. Um jogo fora de casa, o Fortaleza é um adversário que tem qualidade, não vive um bom momento, é verdade, mas acho que o Cruzeiro tem que manter ali também aquilo que já vem executando das últimas partidas, com 2 volantes que se priorizam, né? Que priorizam mais a marcação, e um outro meia que tem mais liberdade de chegar à frente. Acho que o Paulo Autuori não vai fazer muitas mudanças muito bruscas. Ontem o Pansieri até trazia a possibilidade, por que não tentar improvisar o Marlon como um volante e abrir espaço para o Kaique na lateral esquerda, porque o Marlon tem o pé canhoto, o Jussa também, enfim. Mas acho que é um caminho que eu não acredito muito que a comissão técnica do Cruzeiro vá seguir. Acho que vão mais no básico. Eu colocaria o Machado como um primeiro volante,
colocaria o Ian Lucas à frente dele. Acho irresponsabilidade usar o Fernando Henrique completamente sem ritmo de jogo. Aquele jogo que ele entra e é expulso rapidamente, acho que prova muito isso. O jogador tem sido pouquíssimo utilizado e é um jogo de muita importância, mas isso não significa que o Matheus Vital também não possa estar nesse time, né? Colocando ali 2 volantes, o Matheus Vital um pouco mais avançado, e aí você tem o Matheus Pereira de um lado, o Bruno Rodrigues do outro e o Papagaio centralizado. Acho que não tem muito mistério. Ô Alexandre Simões, o Rubens levantou um tema importante quanto à zaga do Cruzeiro, Neres fora, e seria o mais provável, um mistério menor, a presença do Lucas Oliveira na zaga. E aí o debate é, o Lucas Oliveira retomando a titularidade para esse jogo, evidentemente não vimos jogar ainda, mas em condições naturais, deveria ser o titular no restante da temporada, pelo que o Neres vem desempenhando, ou do Neres para Oliveira muda pouca coisa, Simões? Ô Cirilo, pelo que a gente já viu dos dois, o Lucas Oliveira é muito mais zagueiro do que o Neres, né? Deve ter acontecido alguma coisa com ele nessa temporada para ele poder perder essa posição, né? Realmente a defesa do Cruzeiro, pro nível do time, tem um bom desempenho. A gente não pode deixar de destacar isso, tem um bom desempenho para o nível do time, mas eu acredito que poderia ser melhor, né? Agora, eu acho que a questão de nomes, de quem joga, quem não joga, eu acho que assim, escancara a pobreza técnica do meio de campo do Cruzeiro, o fato de que o Jussa não joga, porque ele forçou o 3º amarelo por pertencer ao Fortaleza. Então o meio de campo do Cruzeiro é formado pelo Matheus Jussa, que é um cara que não serviu pro Fortaleza. O Felipe Machado não serviu pro Grêmio, o Fernando Henrique não serviu pro Grêmio, o Lucas Silva não serviu pro Grêmio, o Vital não serviu pro Corinthians, né? O Nicão não serviu pro São Paulo. E aí, assim que o Cruzeiro montou o time dele. O elenco todo, né, na verdade. Praticamente. Mas tem alguns achados, tipo assim, o William é um achado, o Marlon é um achado, né? O Bruno Rodrigues, que já vem desde o ano passado. Mas o Wesley serviu pro Palmeiras. Mas o Wesley foi comprado, né? O Palmeiras se desfez. Aí o próprio Arthur Gomes e o Matheus Pereira foram apostas, que não deram certo ainda. Mas, independentemente de quem jogar, de qual esquema vai utilizar, a questão toda do Cruzeiro é o espírito que o time terá nessa decisão contra o Fortaleza, porque o jogo é muito importante para o Fortaleza também. O Cruzeiro pecou demais nesse aspecto nos jogos contra a Internacional e principalmente contra o Coritiba, tá? E tomara que o Cruzeiro tenha conseguido diagnosticar o que provocou isso. O que provocou isso? Pode ter sido o que, ganhamos do Atlético e do Bahia, de repente criou-se um clima de oba-oba. Pode ter sido declaração infeliz, tipo a do Ronaldo, depois perdeu pro Flamengo, o copo meio cheio ou meio vazio, eu tô a 2 pontos da Sul-Americana, o pensamento é Sul-Americana. Não. O Cruzeiro precisa assumir que a briga dele sempre foi para não cair. Sempre foi para não cair. Ele integrava o G4 do Campeonato Brasileiro, no início da competição, sob o comando do Pepa, e a briga dele era para não cair. Então, tomara que o Cruzeiro tenha conseguido diagnosticar o que provocou essa baixa de entrega do time nos 2 últimos jogos. Isso aí não é uma depressão coletiva, não é uma iniciativa do jogador. Alguma coisa provocou isso, tá? E que o Cruzeiro consiga competir com o Fortaleza amanhã, porque isso é fundamental pro nível de jogo e de pressão que o Cruzeiro vai encontrar no Castelão. Ô Cirilo, e tem mais uma coisa que é importante, inclusive o Paulo Autuori falou sobre isso na sua entrevista coletiva, ele citou várias vezes a palavra eficiência. Ele foi questionado, inclusive, sobre o fato do Cruzeiro, né, não ter um homem de referência dentro da área, já que o Gilberto acabou sendo uma contratação improdutiva, mas ele falou, precisamos ter eficiência. Então, acho que você pode ter o Matheus Vital chegando do meio campo, trabalhando por dentro. Você pode ter o Matheus Pereira aberto mais pela direita, o Bruno Rodrigues mais pela esquerda, a presença do Papagaio. Mas, independentemente dos escolhidos, o setor ofensivo do Cruzeiro precisa ter mais eficiência do que teve durante toda a competição, em especial nessa reta final, que não existe margem para erro, né? Se o Cruzeiro tiver uma chance de matar o jogo contra o Fortaleza, ele precisa fazer isso. E olha só como que talvez o grande problema do Cruzeiro durante toda a temporada tenha sido justamente essa ineficiência. O Cruzeiro tem a 2ª melhor defesa do Campeonato Brasileiro. Então, assim, por mais que você não tenha grandes zagueiros, por mais que os seus laterais tenham oscilado, por mais que ele tenha perdido um primeiro volante no meio do caminho, depois teve que adaptar o Jussa, que demorou um tempo para executar ali a função, o Cruzeiro consegue ser um time organizado sem a bola. O problema é que é muito ineficiente nas chances que cria no setor ofensivo.
Antes do Rubem Júnior trazer mais informações do Cruzeiro, quero saber desse Fortaleza, Paulo Azeredo. Havia muita expectativa também, ou há muita expectativa, quanto a mudanças desse time do Vojvoda, porque a fase do lado de lá é terrível e o Fortaleza não está 100% garantido na primeira divisão não, hein, Paulinho? Um abraço, boa tarde. Boa tarde, Cirilo. Quem tá ligado com a gente aqui no Rádio Esportes é isso mesmo. É a pior fase do Fortaleza, sob o comando do Vojvoda. São 7 jogos na temporada sem vitória, contando o empate da final na Sul-Americana, que perdeu nos pênaltis, e no Brasileiro são 6 jogos com 1 empate e 5 derrotas. O time pode ter mudanças em todos os setores. Setor defensivo, meio campo e também no ataque. Na defesa, o Bruno Pacheco pode dar lugar ao Gonçalo Escobar. O Pochettino, que não vive boa fase, o argentino, pode dar vaga para o Caleb. E no ataque, Marinho e Guilherme podem sair. E aí entram Pikachu e Machuca, que é a maior contratação da história do futebol nordestino. Vamos então trazer aqui o provável time com João Ricardo, Tinga, Brites, Tite e Bruno Pacheco ou Gonçalo Escobar. Caio Alexandre, que essa semana foi procurado e sondado pelo Palmeiras, tá jogando muita bola. Zé Wellison e Pochettino ou Caleb, Marinho ou Pikachu, Lucero e Guilherme ou Machuca, Cirilo.